A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza. Nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição 3 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título A Encarnação do Verbo. O texto áureo diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 1, versículos do 1 ao 3, e no capítulo 4, versículos do 1 ao 3, e também na segunda carta de João, no versículo 7. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então, nesta lição, a proposta do comentarista é apresentar a doutrina da humanidade de Cristo Jesus. Esta doutrina tem sido atacada desde os primórdios da igreja cristã, desde o primeiro século. Nós vamos ver no decorrer desta lição vários hereges que levantaram posicionamentos heterodoxos diferentes daquilo que o Novo Testamento, a palavra de Deus, nos ensina. Então, é uma lição muito importante, não só defender a divindade de Jesus Cristo, mas também a sua plena humanidade. Então, essa é a primeira lição da apologética cristológica, ou seja, a defesa das doutrinas fundamentais da fé cristã relacionadas à pessoa de Cristo Jesus. Tópico 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Subtópico 1. O que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Então, aqui vai falar sobre o docetismo, que é essa heresia, foi classificada desde ali o período inicial da igreja cristã como uma heresia. Por quê? Porque os adeptos dessa heresia, do docetismo, eles negavam que o Cristo, o Filho de Deus, tivesse realmente encarnado, tivesse um corpo humano palpável como todos os outros seres humanos. Eles simplesmente alegavam que não era exatamente um corpo físico como o dos outros seres humanos, mas apenas uma aparência, como se fosse um fantasma. Então, era isso que essa heresia ensinava, o docetismo. Então, veja que, depois nós vamos aprender mais à frente, que ainda hoje muitos negam que o Senhor Jesus Cristo tenha realmente encarnado, tenha assumido a forma humana, tenha tido um corpo humano como todos os outros seres humanos. Mas nós vamos ver que essa heresia já foi combatida, já foi negada, já foi rechaçada, rejeitada pela a igreja cristã ortodoxa, ou seja, pela igreja cristã que conserva a doutrina fiel do Novo Testamento.
Subtópico 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, aqui você vai ver que, né, esses docetas que negavam o corpo físico de Jesus, diziam apenas que era uma aparência, né, na verdade, eles estavam negando o ensino claro, né, do Novo Testamento, dos evangelhos. Porque tanto o evangelista Lucas, os outros evangelistas também, eles afirmam claramente que Jesus foi uma pessoa humana comum que nasceu ali da Maria, né, por obra do Espírito Santo de Deus. Né, o Senhor foi concebido, nasceu como um bebê, nasce de qualquer gravidez. Então, ou seja, né, nada nesse aspecto, nada excepcional, a não ser que a concepção foi pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. Então, Jesus cresceu como uma criança normal, né, frequentou ali todos os lugares que as outras crianças frequentavam, aprendeu, cresceu intelectualmente, fisicamente. Então, aprendeu a profissão, certamente, do seu pai adotivo, que era José, que era carpinteiro. Então, Jesus era realmente uma pessoa humana comum, como não, tinha o seu corpo físico, e muitos viram, muitos tocaram nele, muitos presenciaram ali a presença dele física com eles. O apóstolo João mesmo fala, né, que nós tocamos nele, ou seja, eles, né, os apóstolos tocaram, e muitos outros tocaram em Jesus. Era um corpo físico real. Veja que na ressurreição, quando ele ressuscita e mostra para Tomé, ali o corpo ressuscitado, com os furos nas mãos, e o Tomé se aproxima e toca nele. Então, ou seja, era realmente um corpo físico normal, não era nada de uma aparência fantasmagórica como os docetas ensinavam, os hereges. E Jesus teve parentes, amigos, vizinhos, pessoas com quem ele conviveu e que tiveram ali um relacionamento pessoal com ele. Subtópico 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais hereges, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, de Marcião, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia, e época, no reinado de César Augusto, imperador romano. Veja Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então, você veja que esses 3 hereges, chamados Cerinto, Saturnino e Marcião, esses foram os principais representantes do docetismo. Então, essa heresia que a igreja cristã primitiva do primeiro século, do segundo século, combateu fortemente, porque diziam que Jesus não tinha corpo humano, era apenas uma aparência, como se fosse um fantasma, conforme já falamos aqui nos subtópicos anteriores. Mas essa doutrina, ou melhor, esse ensino herético se espalhou por várias igrejas naquela época, até que os apologetas, ou apologistas
defensores da fé cristã verdadeira, da fé cristã neotestamentária, se levantaram para combater e rechaçar esse ensino falso. Veja que, desde aquela época, lá do início da igreja, Satanás já levantou ali os seus instrumentos, os hereges, para combater a doutrina verdadeira do Novo Testamento. Por quê? Porque era necessário, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, as profecias, que o Messias se encarnasse, que ele tivesse o corpo humano. Para que ele pudesse salvar a humanidade dos seus pecados, dos pecados dos seres humanos, ele precisava ser um ser humano. O pecado entrou por um ser humano, pelo primeiro Adão. E o pecado foi vencido pelo segundo Adão, que é Cristo Jesus. Ele precisava realmente assumir a forma humana para trazer a salvação a todos os que nele creem. Você veja também aqui uma coisa interessante que ele fala que ele tem um local que a Bíblia fala do local que Jesus nasceu, ou ia nascer, antes do período das profecias, Belém da Judéia, né? Foi profetizado pelo profeta Miqueias. Também fala que ele nasceu no reinado de César Augusto, imperador romano, está lá em Lucas 2:1. Então, veja que ele é uma figura realmente histórica, que viveu na história, que teve uma presença histórica. Então, não é um fantasma. Se fosse um fantasma, não tinha registro nenhum dele. Porque o fantasma não é uma pessoa, como a gente fala hoje, né? Não é um CPF. Não é alguém que exista de fato. Tópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Subtópico 1. O que era desde o princípio. João, capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos, segundo Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Capítulo 1, versículo 1 do evangelho segundo João. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então você veja que o evangelista João, o apóstolo João, ele deixou bem claro. Primeiro ele defendeu claramente a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Mas o tema da lição, dessa lição número 3, é a humanidade de Jesus, a corporeidade de Jesus. Jesus, o Messias prometido ao povo de Israel, que viria para salvar a humanidade dos pecados deles. Ou seja, ele realmente assumiu uma forma humana, ele encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo João, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, ele assumiu realmente o corpo humano. Então, aqui é um testemunho não só do apóstolo João, mas também dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Os três, nos seus evangelhos, afirmam claramente que o Senhor Jesus Cristo tinha realmente um corpo humano. Então, nós devemos escolher se vamos aceitar o que os evangelistas testemunharam, viram, escreveram, ou se vamos acreditar em heresiarcas que surgiram posteriormente, ensinando que o Senhor Jesus, assim como os docetas, o docetismo, que Jesus não tinha um corpo humano como o nosso, mas que ele era apenas uma aparência, um fantasma. Não podemos realmente
tem heresias que são tão absurdas que não se deve nem dar crédito, mas infelizmente tem muita gente que é incauto, né, não conhece as escrituras sagradas, acreditam em qualquer historinha e acabam acreditando nisso. Até hoje, alguém pode pensar assim, mas esse docetismo já acabou, já foi vencido, já foi rechaçado ao longo da história da igreja. Não, nós vamos ver depois, posteriormente, que essas ideias de que o Cristo não possuía um corpo humano físico, elas continuam até hoje. Tem muitas seitas e heresias hoje que ensinam isso. E Jesus não foi de fato uma pessoa humana, né? Mas nós já vimos que é o testemunho dos evangelistas de que realmente Jesus Cristo possuía um corpo humano como o nosso corpo. Subtópico 2, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos 1:3. Tão absurdo pensar que Jesus era um fantasma, né? E como é que o Pôncio Pilatos ali falou com o fantasma? Para quem acredita nessa história de fantasma, né? Porque, obviamente, eu não acredito em história de fantasmas. Mas eles apareceram, esses 3 heresiarcas, dizendo que eram fantasma, e aí o povo, o incauto, não conhecedor da verdade neotestamentária, que não tinham tido um relacionamento com Jesus e não acreditavam no testemunho dos apóstolos e daqueles discípulos de Cristo que estiveram com ele pessoalmente, acreditaram nessa história de que era um fantasma. E até hoje muita gente acredita nisso. Então você veja que uma mentira, quando ela se espalha sem fundamento, muita gente acredita e acaba passando adiante. Você veja que Jesus, ele foi julgado por um personagem histórico registrado nos livros, nos anais da história, que é Pôncio Pilatos. Esteve com ele, conversou com ele, viu ele. Os soldados de Pôncio Pilatos lá bateram em Jesus. Vão bater no fantasma? Na certa, se for falar isso para esses heresiarcas, eles vão inventar alguma história, né? Depois nós vamos ver qual foi a história que eles inventaram sobre isso, para não acreditar que o Cristo, o Messias prometido, realmente se encarnou e assumiu a forma humana. Subtópico 3, uma crença herética. João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4:3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 3, versículos 17 e 18. Por essa razão, João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Olha só que coisa interessante, né, sobre essa crença herética. Quer ver? João viveu ali na cidade de Éfeso, nos seus últimos dias, e ali era a cidade onde morava o herege Cerinto, que defendia o docetismo.
Então, veja que o apóstolo João escreveu, e com muita ênfase, para provar que, né, essa heresia do docetismo estava completamente, redondamente enganada. Veja que era uma testemunha ocular dos fatos. O apóstolo João, ele esteve com Jesus, ele apalpou Jesus, ou seja, ele teve contato físico com Jesus. Por quê? Porque estava perto dele, certamente, né, cumprimentava Jesus, abraçava Jesus. Não era um fantasma, não era uma figura etérea, era um corpo físico, né, como qualquer corpo físico, em qualquer período da história. Então, veja que, né, o apóstolo João, ele então vai, né, enfatizar tanto no evangelho dele, como nas suas cartas, e também no livro de Apocalipse, a gravidade dessa heresia do docetismo. Né? Porque se Jesus realmente não tivesse tido um corpo físico, como é que ele teria morrido? Um fantasma não pode ser crucificado, não pode apanhar, e etc. E também, se ele não tivesse morrido, porque só um corpo físico pode morrer, nesse sentido, como que ele ia ressuscitar para a nossa justificação? Também não haveria ressurreição. E se não houvesse ressurreição, não há esperança de salvação para aqueles que creem em Jesus. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é um capítulo fundamental para entender, né, sobre a morte e a ressurreição, principalmente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo João foi contundente, foi firme na defesa, né, da corporeidade de Cristo Jesus. E chamou os docetas de enganadores. São enganadores, pessoas que estão enganando os incautos, os mais simples entre o povo cristão. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, a Essência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Como essas heresias se revelam hoje? Subtópico 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, por exemplo, a Igreja da Unificação, do Reverendo Moore, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos heréticos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Veja Isaías capítulo 7, versículo 14. E seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, 35. Então veja aqui, os hereges querem negar o nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu ali de Maria, que era uma mulher virgem, estava comprometida com José, mas ainda não havia tido nenhum relacionamento íntimo com José. Então, veio o Espírito Santo, cobriu ali a Maria, e
pelo poder, pela virtude do Altíssimo, ela então engravidou e teve o Senhor Jesus. Veja só que os hereges procuram negar esse nascimento, porque se ele negar, se eles conseguirem provar que Jesus não nasceu de uma mulher, aí a teoria deles de que era apenas um fantasma pode até proceder, mas não tem como negar o nascimento virginal de Jesus. Muitas testemunhas, né, tanto Maria, o próprio José, depois os meio-irmãos de Jesus, os vizinhos, os parentes, Isabel, Zacarias, o próprio João Batista, etc. E muitos outros, Simeão, né, que estava ali no templo, também a Ana, a profetisa, e muitos outros, além dos apóstolos, né, que estiveram com o Senhor Jesus, já começando o seu ministério. Então, muitas testemunhas de que ele era realmente uma pessoa humana comum, física, então não tem como negar. Então, veja que esses movimentos heréticos que existem até hoje, como os Mormons, a Igreja da Unificação e outros, eles querem negar o nascimento virginal de Jesus. Mas as provas neotestamentárias são claras e contundentes. Então não tem como negar. A não ser que a pessoa não creia que a Bíblia e o Novo Testamento é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aí, se a pessoa não acredita nisso, se ela não crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, obviamente que ela pode inventar as histórias que ela quiser. Agora, quem é cristão, segue a Jesus Cristo, crê na palavra de Deus, crê no Novo Testamento, não tem como nem dar muita espaço para esse tipo de ensino herético. Subtópico 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Olha só, nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então veja aqui, né, como essa heresia que começou lá no primeiro século chegou até hoje. Né? Esse Basílides aqui, o herege gnóstico do Egito, negava que Cristo tenha sido crucificado. Né? Veja só. E dizia, olha que cabeça doentia. Olha que mente doentia. Dizia que Simão, o sirineu, que foi ali constrangido pelos soldados, não foi obrigado, né, pelos soldados romanos a carregar ali a cruz de Cristo, diziam que esse Simão sirineu transfigurou-se. Olha só, o Simão, um ser humano pós-cinza, um reles ser humano, tem poder de se transfigurar. Olha só como é que esses hereges inventam essas histórias da carochinha e muitas acreditam nisso. Né? Veja só, sem nenhuma prova, sem prova alguma, só lançou o balão de ensaio lá na época e muita gente aceitou. Falou que o Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Olha só, o populacho. Estavam ali Maria, a mãe de Jesus, né? Estava ali o apóstolo João, que esteve com Jesus, que andou com Jesus, que teve contato, né, com a pessoa de Jesus.
E outros discípulos estavam ali presentes. O próprio Pôncio Pilatos, o centurião. E aí ele vai dizer que o populacho é aquele povo que tem pouco conhecimento, que está lá distante, que não conhece os fatos. É isso que ele quer dizer. Mas veja que a história dele não procede de forma alguma. É uma história inventada. É uma heresia inspirada por Satanás. Então veja que ele ensinava, esse Basílides, que Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. É muita doença mental para falar uma coisa dessa, né? Que o Simão era o suposto sósia de Cristo Jesus. E tu vê que os muçulmanos, né, eles também acreditaram nessa história. E eles ensinam que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. É o que eles ensinam no Alcorão deles, né, no livro sagrado deles. E até aqui o comentarista vai falar que nas notas explicativas de rodapé, nas edições de Alcorão, eles afirmam que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Né? Ou seja, uma ideia que esse Basílides lançou no ar, até hoje tem gente que acredita nisso. Né? Inclusive os próprios muçulmanos ensinam isso, que não foi a pessoa de Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Claro que eles negam e não aceitam a fé cristã, a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Eles não aceitam isso, obviamente eles têm uma outra soteriologia deles próprios, né? Inventada por eles, criada por eles. Então, ou seja, para negar as doutrinas fundamentais da fé cristã, eles inventam uma série de histórias e muitos acreditam, infelizmente, porque são cegos. A Bíblia diz que são cegos guiando outros cegos. E ambos vão cair no abismo. Todos vão cair no abismo, se não se arrependerem e aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Subtópico 3. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, que viveu de 37 ao ano 100 depois de Cristo, disse: acusaram Jesus perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que viveu de 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo ou Crestos foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Olha aqui, o testemunho do historiador que foi lá e pesquisou nos documentos, nos anais do Império Romano. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos 1:3. Então, para confirmação histórica, veja que um historiador judeu, Flávio Joséfo, historiador romano, Tácito, confirmaram, né, a figura histórica de Jesus Cristo. Então, veja que há provas extrabíblicas. O cristão verdadeiro não precisa nem de provas extrabíblicas, porque ele crê no que está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento. É o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos primeiros cristãos ali do primeiro século, né, é suficiente para o cristão crer que Jesus, que o Verbo se fez carne, que Jesus viveu entre nós, com um corpo físico real, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Nós não precisamos de testemunhos extra-bíblicos, mas aqueles que não creem, aqueles que precisam dessas confirmações, eles vão encontrar confirmações, né, de historiadores, de pessoas que viveram naquele período. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no
no canal da Festa Academia links, né? Ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, que é nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, né? Então você vai encontrar links para você adquirir, você comprar, né, as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixe o like, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Muito bem, a conclusão diz assim: as expressões "o verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então veja que a lição como um todo, o resumo, né, desta lição é que, de fato, o Novo Testamento, né, a Bíblia como um todo, né, defende que o Verbo se fez carne, que o Cristo se fez carne, que o Messias se fez carne, que ele teve um corpo físico. A Bíblia, né, o Novo Testamento principalmente, confirma com muitas provas de que Jesus, de fato, né, viveu entre nós como um ser humano com um corpo físico. Então, essa heresia do docetismo, ela foi combatida, rechaçada, rejeitada desde ali o primeiro, segundo século, e até hoje. Muitos ainda defendem ideias parecidas com o docetismo, né, ou que ensinam que o Cristo não foi crucificado de fato, né, que é ali a ideia de Basílides, mas todas essas ideias já foram rechaçadas, rejeitadas pelo cristianismo histórico. E nós, que somos da Assembleia de Deus, obviamente, defendemos, né, a fé cristã genuína, verdadeira, do Novo Testamento, da Palavra de Deus, e rejeitamos todas essas heresias, inclusive o docetismo e todas essas ideias heréticas que ainda circulam nos dias atuais. Muito bem, este foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.